Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Que a graça e a paz seja multiplicada em vossas vidas nesse dia de hoje. Amém. Aquele que crê em mim viverá. A morte ou a vida? Vamos a alguns textos nessa manhã. Disse Jesus: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que me confiou, mas que o ressuscite no último dia. Está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Realmente, se tem o Espírito daquele que fez passar Jesus da morte para a vida, ele que o ressuscitou, também fará viver os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Disse Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 11. Assim, por meio de um homem, Adão, começou a morte no mundo, e por meio do homem, Jesus, começou a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 21. Enterra-se um corpo corruptível e ressuscita-se um corpo incorruptível. Enterra-se um corpo fraco e ressuscita cheio de força. 1 Coríntios 15, 43. Ele transformará o nosso pobre corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, com aquele mesmo poder que ele tem para exercer domínio sobre todas as coisas. Filipenses 3, 21. Pois se nós acreditarmos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus reunirá com Jesus todos os que morrem em união com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Disse Jesus: dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vocês hão de ver-me, porque da vida que eu vivo, hão de viver também. Disse Jesus no Evangelho de João 14, 19. Então, morte ou vida? Sabe, li um relato de um rapaz que estava na fila de um banco para pagar alguns boletos, finanças. E esse lugar, no geral, se fica numa fila esperando, tem que exercitar a paciência. Mas ao esperar a vez dele, ele começou a ler um artigo numa revista para adolescentes. E nessa revista, alguns jovens escreveram para um psicólogo. E esses jovens fizeram uma pergunta: por que se sentem desamparados quando aqueles que são próximos morrem? Têm medo da morte, sentem-se angustiados. E esta foi, resumidamente, a resposta que o psicólogo deu. A morte faz parte da vida. Para vocês que são jovens, é difícil falar disso como com os vossos pais, porque eles próprios podem sentir-se angustiados ou não saberem como responder. Perante a morte, temos um sentimento de impotência. No entanto, vocês têm necessidade de serem ouvidos e de confiarem a vossa angústia a alguém.
Saibam que falar da morte de pessoas que já partiram não é uma coisa triste, porque é evocar recordações que pouco a pouco vão transformando a morte numa nostalgia serena. Essa foi a resposta daquele psicólogo. Não podemos imaginar o que pensaram aqueles jovens acerca daquela explicação, mas o que se conclui é que aquele homem psicólogo, ele vive sem dimensão espiritual, sem relação pessoal com Deus, sem oração, sem a palavra de Deus, não sendo capaz de dar uma resposta convincente sobre a morte. Ela continua a ser um mistério e, por vezes, um mistério angustiante. Mas Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. João capítulo 11, 25. Para o homem sem Deus, a morte é um mistério que incomoda e causa angústia. Mas para o cristão, a morte é uma passagem para a vida. Peço que você leia 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, para entender melhor. E tenha um bom dia na presença de Deus. Amém?